Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Terceiro vídeo aqui do decreto 58052, um decreto bastante extenso. Mais uma vez, eu venho com a leitura da lei. Vamos lá. Seção 4 do pedido. Artigo 14. O pedido de informações deverá ser apresentado ao Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade, por qualquer meio legítimo que contenha a identificação do interessado, nome, número de documento e endereço, e a especificação da informação requerida. Artigo 15. O Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade responsável pelas informações solicitadas deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade, em prazo não superior a 20 dias, será: 1. Comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. 2. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. 3. Comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a este órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º deste artigo poderá ser prorrogado por 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio interessado possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Parágrafo 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do interessado. Parágrafo 6º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao interessado por escrito o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o interessado declarar não dispor de meios para a realização por si mesmo tais procedimentos. Artigo 16. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo pelo chefe do Executivo. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarado nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Artigo 17. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certidão de que este confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que
às suas expensas e sob grupo técnico, supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 18. É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. Seção 5 dos recursos. Artigo 19. No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações, ou as razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar de sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar após eventual consulta à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, CADA, a que se referem os artigos 11 e 12 deste decreto, e ao órgão jurídico nos prazos de 5 dias. Artigo 20. Negado o acesso ao documento, dado e informação pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual, o interessado poderá recorrer à Corregedoria Geral da Administração, que deliberará no prazo de 5 dias se 1. O acesso ao documento, dado ou informação não classificada como sigilosa for negado. 2. A decisão da negativa de acesso ao documento, dado ou informação total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. 3. Os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei Federal 12.527, 18 de novembro de 2011, não tiverem sido observados. 4. Estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Corregedoria Geral da Administração depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada nos termos do parágrafo único do artigo 19 deste decreto. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Corregedoria Geral da Administração determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste decreto. Artigo 21. Negado o acesso ao documento, dado ou informação pela Corregedoria Geral da Administração, o requerente poderá, no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência, interpor recurso à Comissão Estadual de Acesso à Informação, de que trata o artigo 76 deste decreto. Artigo 22. Aplica-se, no que couber, a Lei Estadual 10.177, de 30 de dezembro de 98, ao procedimento de que trata este capítulo. Capítulo 3, da divulgação de documentos, dados e informações. Artigo 23. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput deste artigo, deverão constar no mínimo 1. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. 2. Registros de qualquer repasses ou transferências de recursos financeiros. 3. Registros de receitas e despesas. 4. Informações concernentes
a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. 5. Relatórios, estudos e pesquisas. 6. Dados gerais para acompanhamento da execução orçamentária de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. 7. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, internet. Parágrafo 3º. Os sítios de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos. 1. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. 5. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. 6. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. 7. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, artigo 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, e da Lei Estadual 12.907, de 15 de abril de 2008. Artigo 27. Os documentos que contenham informações que se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão estar cadastrados no Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, SPDOC. Artigo 25. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará anualmente em sítio próprio, bem como no portal da Transparência e do Governo Aberto, 1. Rol de documentos, dados e informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses, rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão manter exemplar da publicação prevista no caput deste artigo para consulta pública em suas sedes, bem como o extrato com o rol de documentos, dados e informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Artigo 26. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão prestar no prazo de 60 dias para compor o catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública estadual do Estado de São Paulo, CSBD, as seguintes informações. 1. Tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados. 2. Metadados. 3. Dicionários de dados com detalhamento de conteúdo. 4. Arquitetura da base de dados. 5. Periodicidade de atualização. 6. Software da base de dados. 7. Existência ou não de sistema de consulta à base de dados e sua linguagem de programação. 8. Formas de consulta, acesso
e obtenção à base de dados. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão indicar o setor responsável pelo fornecimento e atualização permanente de dados e informações que compõem o catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública do Estado de São Paulo, CSBD. Parágrafo 2º. O desenvolvimento do catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública do Estado de São Paulo, CSBD, coleta de informações, manutenção e atualização permanente ficará a cargo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD. Parágrafo 3º. O catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública do Estado de São Paulo, CSBD, bem como as bases de dados da administração pública estadual, deverão estar disponíveis no portal do governo aberto e no portal da transparência, nos termos dos decretos 57.500, de 8 de novembro de 2011, e 55.559, de 12 de março de 2010, com todos os elementos necessários para permitir sua utilização por terceiros, como a arquitetura da base e o dicionário de dados. Então é isto, espero que tenha gostado. Ative as notificações do canal para, em breve, ser notificado da parte 4 deste decreto, que está já passando da metade, estamos chegando no final dele sim. Caso você gosta do canal e quer, de certa forma, contribuir de alguma maneira, estou deixando na descrição o link para a vaquinha para aquisição do microfone, que eu preciso trocar o microfone, melhorar o áudio aqui para vocês, e também a vaquinha do abacaxi, que seria essa vaquinha do abacaxi. É uma vaquinha que vai ficar o ano todo disponível. Você pode depositar 5, 10, 15 reais, a critério do doador, essa quantia. Então, está aqui as duas vaquinhas. Lembrando que para o microfone, a partir de 25 reais. Em março eu vou comprar esse microfone, fazer unboxing aqui com vocês, independentemente da quantia arrecadada. Se precisar, eu tiro do meu bolso, mas eu vou sim comprar esse microfone em março e mostrar aqui para vocês, tá bom? É isso, espero que tenham gostado, até a próxima, valeu! Menina Leblon, vermelho batom, foi vista cor de arrumo malhando na praça. Vodka não convoca no som, a paz, irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, anísio, eu vejo diabólico, confiro o nariz. Um branco, um preto, unido, resposta que cala o ridículo. Vejo, assim como fiz, com o mundo submisso, eu adquiro ali. Paz para os meus filhos, nada decente. Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim. Regenerado, delinquente lá do Brooklyn. Não sou Moá, mas tenho sim meus pitbull por mim. Sei que até lá, liberdade já pros meus irmãozinhos representei. Com duvidinho na mente, a quem não desandei. Eu me empenhei, me dediquei também. Conheço o povo de Sampa, RJ, BH, Baixada, Porto. Sou gavião fiel de origem louco, nada bobo. Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo. Mas vale uma família e um qualquer no bolso. Medo, talvez desemprego, sofrimento, lamento. Vai ser demais, ou viver sem paz, pagar veneno. Nas ruas falcatruas é povinho, isqueiro. Itinerário de um puteiro é o Brasil brasileiro. Sim,